Boa segunda-feira, se é a primeira vez que estão no canal. Olá, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago-vos a minha opinião sobre um livro que está a dar do que falar. Liberalismo, do Carlos Guimarães Pinto. Um livro que defende que o liberalismo foi a ideia política mais transformadora da história. Este livro chegou e ficou no top de vendas durante várias semanas, no momento em que o liberalismo está tanto a ser idolatrado quanto criticado, e por isso mesmo eu quis perceber o que há por trás desta ideia que a torna tão polémica e tão influente. Será o liberalismo uma verdadeira defesa da liberdade ou apenas uma fachada para o poder económico? Para quem não conhece o Carlos Guimarães Pinto, ele é um economista, consultor e político português. É geralmente conhecido pelo grande público por estar ligado à iniciativa liberal e é uma das vozes mais empenhadas em divulgar o liberalismo em Portugal. Segundo ele, a prosperidade nasce da liberdade e o Estado deve servir as pessoas e não o contrário. Eu sinto honestamente que aquilo que o autor tentou fazer através deste livro foi exatamente reabilitar o conceito de liberalismo, ligando-o a conceitos como dignidade pessoal, progresso e liberdade. O livro é direto, é muito acessível, muito pouco técnico, nota-se claramente que foi feito para um público mais geral e a estrutura também está muito bem definida. Na primeira parte do livro nós encontramos os diferentes tipos de liberalismo, as principais correntes, os grandes pensadores liberais, e na segunda parte ele vai tratar mais sobre os temas da política atual. Gostei muito do tom do livro, apesar dele ser bastante assertivo, nunca o senti agressivo, e apesar de ser um livro com uma posição política muito clara, não senti assim um grande peso partidário na argumentação dele. Principais ideias defendidas pelo autor: a liberdade individual é o valor supremo, o progresso está profundamente ligado ao liberalismo, o liberalismo não é apenas uma política económica, mas uma filosofia da liberdade. O Estado deve ser limitado, mas não ausente. O liberalismo não é incompatível com as questões sociais e deve haver uma desconfiança saudável em relação ao poder centralizado, seja económico, seja político. Embora reconheça que o liberalismo, em diferentes momentos da história, teve um impacto muito positivo no mundo, eu sou um bocadinho cética em relação a esta visão otimista que ele tem. Apesar de me identificar com o liberalismo político, epistémico e cultural, não consigo identificar-me todo com a vertente mais económica. Ainda assim, foi uma leitura surpreendentemente didática. Eu senti que fui obrigada a superar obstáculos ideológicos e adorei isso. Coisas que não gostei no livro são sobretudo coisas em que eu não concordo com aquilo que o autor defende e que de alguma forma me afastaram ainda mais da visão que ele está a tentar defender. Uma das principais críticas aqui à argumentação do autor tem a ver com a forma como ele descarta a crítica à desigualdade, quase como se o liberalismo não tivesse nada relacionado com a desigualdade que existe e que para mim não é realmente verdade. É inegável que o mercado trouxe progresso, mas a verdade é que a concentração de riqueza e de oportunidades continua a ser um problema real. Incomodou-me o foco que ele atribui ao individualismo e ao mérito. Claro que são valores importantes, mas fazem parte assim de uma visão um bocadinho simplista da liberdade. Nem todos partimos do mesmo ponto de partida e fingir que sim é, no mínimo, injusto. Talvez o ponto em que eu me afastei mais da opinião do autor tenha a ver com o Estado Social. Para mim, o Estado Social não é de todo o entrave à liberdade, é precisamente aquilo que o torna possível para um número maior de pessoas. E é isso que faz de Portugal, pelo menos para mim, e apesar de todas as suas falhas, um dos melhores países no mundo para se viver. Outro momento que me pareceu muito mal conseguido, e neste caso foi no capítulo dos grandes pensadores, incluir a Ayn Rand como uma figura relevante do liberalismo, para mim foi um dos piores momentos no livro. Acho que foi muito mal conseguido por parte do autor. Ainda que de facto o autor no início do livro reconheça que há diferentes tipos de liberais, não consigo ver a utilidade em dar destaque a uma personagem cuja vida foi marcada por incoerência e por posições moralmente duvidosas. Rand defendia um egoísmo racional, um individualismo extremo, um capitalismo sem limites, chamava de beneficiários do Estado, parasitas, e acabou ela própria por, no fim de vida, depender da Segurança Social e do Medicare. Esta figura para mim é quase uma caricatura, o exemplo clássico do pobre de direita. Também não gostei muito da forma como ele abordou certos temas, nomeadamente a prostituição, a eutanásia, o direito ao aborto. Senti que faltou posicionamento. Nós acabamos de ler esses capítulos sem saber exatamente aquilo que o autor acredita. Foi demasiado leve a roçar os temas e demasiado imparcial também. A exceção foi o tema das minorias sexuais, em que ele não só é bastante claro como dá a sua opinião pessoal. Para ele é muito simples, nem os políticos, nem os tribunais, nem ninguém tem absolutamente direito nenhum de se intrometer na vida sexual de cada um. E neste ponto não podia concordar mais. E finalmente houve um ponto em que eu não consegui concordar de todo com o autor. O autor defende que o Estado erra muito mais do que o mercado porque tende a ser menos eficiente e muito mais burocrático.
A meu ver, nem sempre o Estado é inútil, nem sempre o mercado é sábio. Até porque, se pensarmos bem, o mercado age em função do lucro. E se isso significar precarizar trabalhadores, destruir ecossistemas e aprofundar desigualdades, falo sem grandes dilemas morais. A crise de 2008 é o exemplo perfeito disso. Foram os erros do mercado que causaram o colapso e ainda foi preciso o Estado intervir para o salvar. No fundo, precisamos de ambos, precisamos de Estado, precisamos de mercado, mas com a consciência de que também o mercado falha. E quando falha, são sempre os vulneráveis que pagam primeiro. O que é que eu gostei mais no livro? A linguagem é muito clara, o livro não é de todo maçador, em nenhum momento se tornou aborrecido para mim. Tem um ritmo interessante. Gostei muito dos capítulos sobre decisões políticas, gostei da forma como ele as aborda enquanto escolhas práticas e morais mais do que ideológicas e, por mais estranho que pareça, gostei muito do capítulo sobre os impostos. Neste capítulo dos impostos houve uma ideia que ele defendeu que eu não posso concordar mais. Tem a ver com os impostos sobre o rendimento muitas vezes bloqueiam a mobilidade social. Ele até dá um exemplo muito simples de nós percebermos. Imaginem um médico muito bem sucedido, com uns rendimentos interessantes, no entanto, vem de uma família mais pobre, portanto, sem património. Este médico, apesar de ter um bom rendimento, vai ter muita dificuldade em comprar habitação no centro de Lisboa, por exemplo. Aquilo que ele defende é que se o foco fiscal estivesse mais sobre heranças, sobre imóveis e não sobre rendimentos, talvez a redistribuição da riqueza fosse um bocadinho mais justa e eu concordo plenamente. É um livro que eu recomendo. Sim, é um livro que eu sinto que pode ser interessante como ponto de partida para quem quer entender um bocadinho mais sobre o liberalismo, para além dos slogans e dos memes. Mesmo que realmente não se identifiquem com esta corrente de pensamento, eu acho que é fundamental nós conhecermos um bocadinho de tudo para conseguirmos compreender não só o mundo económico, mas o contexto político em que vivemos. Se gostaram desta leitura e agora querem experimentar um livro oposto a este, um livro que critique exatamente o liberalismo e até o capitalismo, não deixem de ler O Capital no século XXI de Thomas Piketty. E vocês acreditam mesmo que o liberalismo é uma ideia que veio para mudar o mundo ou é apenas um mito moderno embrulhado em promessas por cumprir? Digam-me aqui embaixo nos comentários tudo. Se já leram, se estão a pensar ler, qual é que foi a vossa experiência. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, por favor, de deixar um like, de partilhar com os amigos. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.